Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer nesse primeiro dia do mês. Hoje nós comemoramos o dia da primícia ao Senhor. Nós queremos oferecer já no início desse mês, Pai, a primícia do louvor, a primícia da adoração, a primícia dos nossos recursos, a primícia do nosso tempo. Nós queremos declarar com isso, Pai, que o Senhor é o maior e nós somos o menor. E sem dúvida nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Pai, nós queremos declarar, Pai querido e amado, que nós reconhecemos que o Senhor é o primeiro em nossas vidas. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é a nossa única fonte de renda. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai amado. E nesse dia, nesta noite, Pai, nós queremos exaltar o Seu nome. Nós queremos bendizer o Seu nome. Nós queremos dizer que o Senhor nos basta. Nós queremos dizer que a Tua graça nos basta. Nós queremos dizer que estamos felizes com o Senhor. Queremos dizer, Pai amado, Pai querido, que nós recebemos o Seu amor. Nós somos filhos amados. Nós recebemos o Seu perdão. Nós somos filhos perdoados. Nós recebemos, Pai amado, a vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós recebemos, Pai amado, Pai querido, Senhor, toda dádiva e todo dom perfeito que o Senhor tem derramado sobre nós. Pai, nós queremos agora celebrar o Senhor, mais uma vez aplaudindo o Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a adoração. Aleluia. A Ti rendemos graça, Pai. Gratos somos, gratos nós somos, Pai. Grato nós somos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo na casa do Pai, tá? Se alegre, se regozije, usufrua de tudo aquilo que o Pai preparou para você. Podeis assentar, também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero compartilhar uma palavra hoje com o seguinte título: processo de libertação rumo à herança. Processo de libertação rumo à herança. Eu quero usar como texto base João 8, 31 a 36. Querido, é uma palavra profética. Quando é uma palavra profética, cada declaração você diz: é minha, eu recebo. Porque isso é assim, se você recebe, vai acontecer na sua vida. Então, olha o que a Bíblia diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Só para você entender o contexto do que Jesus está falando, Moisés era servo, Jesus filho. Então o servo não pode libertar, mas o filho pode. Jesus pode. Eu quero compartilhar com você, comparando a libertação de qualquer pessoa na face da terra que queira ser liberto, com a libertação do povo hebreu. Nós vamos pegar algumas chaves, alguns princípios que, se você aplicar na sua vida, pode ser na área emocional, sentimental, profissional, espiritual, ministerial, qualquer área. Se você seguir esses códigos da Bíblia, esses princípios que eu vou falar, vai trazer libertação para a sua vida. E além disso, nós estamos celebrando a ceia, que diz respeito a isso. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Gênesis 15, depois do primeiro título da mensagem, que é, depois do título, o primeiro ponto é promessa. Então, Gênesis 15, 13 a 14.
Então Deus, ele tem uma promessa na minha vida e uma promessa na sua vida, e Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, o povo hebreu. Deixa eu embasar melhor essa mensagem. O povo hebreu, ele recebeu uma palavra de Deus, dizendo o seguinte: vocês vão ser escravos no Egito por 400 anos. E vocês vão ver que, se você ler a Bíblia, no livro de Êxodo, vocês vão ver que o povo, eles acabaram ficando mais 40 anos. Deus falou que eles ficariam 400 anos. Mas Moisés, quando faltava 10 anos para que completasse os 400 anos, para que eles fossem libertos, Moisés, ele teve uma ideia à parte de Deus, e ele tomou uma decisão por si só. E tomando essa decisão, ele consegue atrasar a obra de Deus na vida dele, ele consegue atrasar o propósito por 40 anos. Com isso eu quero dizer que tudo que Deus tem na minha vida e na sua vida, você pode acelerar e você pode atrasar. Então eu quero ler o texto aqui, Gênesis 15, 13 a 14, promessa. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Pega aí, sairão com grandes riquezas. Mais um pouquinho. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Aqui no contexto do pessoal que estava no Egito. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre promessa. Deus, ele prometeu para o povo hebreu: vocês vão ser escravos por 400 anos, mas depois vocês vão sair com grande riqueza. Então como é que foi isso? O povo estava escravo no Egito, e sendo escravo no Egito, com essa promessa de libertação, Moisés, o que ele faz? Ele, faltando 10 anos para completar os 400 anos, Moisés, ele sabendo que ele era o libertador levantado por Deus, ele vai e vê um egípcio brigando com um hebreu. E ele, sendo hebreu, o que ele faz? Ele intervém nessa briga. E quando ele vai intervir, ele acaba matando o egípcio. E quando ele matou esse egípcio, ele escondeu o egípcio na areia. Diga comigo: escondeu na areia. Querida, a primeira coisa para você ser liberto, você precisa entender que tudo aquilo que está oculto, ele é escondido sobre areia, debaixo da areia, melhor dizendo. Então ele matou um homem e escondeu ele na areia. E eu pergunto para você: quando vem um vento, e esse vento sopra sobre a areia, o que acontece? Aquele morto vai aparecer. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que entender para sermos libertos é que nada está escondido no mundo espiritual. Nada está escondido no mundo espiritual. Então, passou-se mais um pouco de tempo. Então Moisés, que tinha matado aquele homem, aquele egípcio, ele viu novamente uma discussão entre outro egípcio e outro hebreu. Quando ele foi ali conversar com eles, os egípcios falaram: você pensa que nós não sabemos que você matou aquele egípcio e escondeu na areia? Certamente o vento já tinha soprado e já tinha aparecido pelo menos a mão ou o pé daquele que tinha sido morto. Então, amados, não há nada escondido que não possa vir à luz. E com isso Moisés fez o quê? Ele teve que fugir para não ser preso. Moisés foge e ele vai passar agora 40 anos no deserto. E 40 anos ele no deserto, chega um belo dia, ele vê uma sarça que queimava, mas não se consumia. E quando ele olhou para essa sarça, Deus falou do meio da sarça e disse para ele libertar o povo. E Moisés agora, por ficar 40 anos sozinho no deserto, cuidando de ovelhas, animal, ele ficou até gago. Então Deus fala para ele: vá, e ele diz: eu não sei nem falar. Ele diz: leva o teu irmão Arão com você, ele fala por você. Pega o teu cajado, e falou: vá para o Egito para libertar o meu povo. Então Moisés vai para o Egito para libertar, mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Querido, escute isso aqui. Deus manda libertar, só que quando vai o libertador, que é Moisés, Deus endurece o coração do Faraó. Como é que é isso? Deus, o Senhor manda libertar, o Senhor não endurece o coração dele? Outro entendimento que nós vamos ter aqui: todas as pessoas que se destinam para ser o seu inimigo,
Escute, elas não vão morrer antes de ver aquilo que Deus tem na sua vida acontecer. Por isso que Deus às vezes preserva os inimigos, para que eles possam ver aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Davi entendia muito isso, e por isso que ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então Deus, Ele vai permitir muitas dessas pessoas viverem para ver aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, completado na sua vida. Então, amados, agora eles estavam lá no Egito. Moisés tenta libertar o povo, mas Deus endurece o coração de Faraó. Mas na última praga que foi lá, Deus falou assim: eu vou matar todos os filhos primogênitos. E para que isso não aconteça no meio do arraial do meu povo, faça o seguinte: pegue um cordeiro macho de 1 ano, do tamanho que a família possa comer. Se ele for muito grande, reúna-se com outra família, pega o sangue dele, passa nos umbrais da porta. Olha aqui o que eu vou falar para vocês. Pega o sangue, uma bacia de sangue, passa nos umbrais da porta. Então aqui tem um umbral da porta, eu passo aqui. Aqui tem outro umbral da porta, eu passo aqui. Mas quando eu passo em cima, ele pinga no chão, formando uma cruz. Então lá no Egito já estava apontando que para uma pessoa ser liberta, para que um povo seja liberto, é somente através da obra de Cristo Jesus. Não tem como ninguém se libertar de qualquer escravidão sem Jesus Cristo. Sem o derramamento do sangue de Jesus, não há redenção, não há resgate. Então, amados, o segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês: o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo de 3 a 11, acompanhem comigo, por gentileza. Olha o que Deus falou para Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da noite. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aleluia! A Páscoa do Senhor. Então Deus estava libertando o povo de Israel, mas Ele já estava apontando para o que iria acontecer no futuro com toda a humanidade. Estava apontando para o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Então o que Deus está falando ali? Se vocês colocarem o sangue nos umbrais da porta, o anjo destruidor, quando ele for passar na sua casa, ele vê o sangue na porta. Páscoa quer dizer passar por cima. O anjo vai pular a sua casa e vai passar por cima. Aleluia. Então Deus, ele faz diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Quando a maldição, quando a destruição vem, o anjo destruidor, ele vê a vida das pessoas que têm o sangue e ele é obrigado a passar por cima. Ele é obrigado a desviar-se. Então não existe nenhum momento da história da humanidade a libertação de um povo ou
de uma pessoa, de uma família, sem o sangue de Jesus, sem o sacrifício de Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu estou falando de ceia, hoje é ceia. A ceia, ela simboliza a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele comeu a Páscoa, representando a libertação do povo hebreu do Egito, da escravidão. E aí ele instituiu, depois de comer a Páscoa, ele instituiu a ceia, dizendo: olha, todos aqueles que crêem na obra da cruz serão libertos, aleluia, deixarão de ser escravos. Então nós temos agora um terceiro princípio aqui: na caminhada haverá perseguição. Então o povo de Israel, o povo hebreu, ele sai à meia-noite ali para rumo a Canaã. E quando eles estão caminhando, vem perseguição. Por quê? Olha ali o que diz a Bíblia. Êxodo 14, 8 a 14. Depois que ele sai do Egito. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Aqui eu quero explicar algo para você. Deus não disse que Moisés libertaria o povo? Deus não falou que o povo ficaria 400 anos escravo e depois eles sairiam depois dos 400 anos? Mas quando faltava 10 anos, Moisés resolveu matar os egípcios com a sua própria mão, e aí ele atrasou a obra de Deus por 40 anos. Foi isso que eu disse? Então eu quero que vocês compreendam o seguinte: quando nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, nós podemos atrasar o projeto de Deus na nossa vida. Porque Deus, ele sabe fazer de uma maneira única aquilo que nós demoraríamos muito tempo. Com isso, eu tenho um princípio para falar para você. Você precisa confiar na estratégia de Deus. Daqui a pouco você vai ver que Deus leva todos os egípcios, os soldados egípcios, para o Mar Vermelho, e ele fecha o Mar Vermelho e mata os egípcios toda de uma vez. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, você quer acabar com os seus inimigos na força do braço? Faz o que eu estou te falando, traz eles para cá, que eu fecho o mar, eu mato tudo de uma vez. Ou seja, aqui o sentido, eu acabo com os seus inimigos. Meu irmão, você tem que parar de lutar com a sua força contra espíritos malignos que têm perseguido você e sua casa. Você tem que parar de achar que é a sua força que vai destruir esses inimigos. Não, é o poder de Deus, é o sangue de Jesus na sua vida. Não adianta você lutar com as forças da sua própria mão, com a sua própria sabedoria. Saiba, quando você decide se libertar, vai haver perseguição na sua vida. A palavra do Senhor diz assim: todos aqueles que querem servir a Deus piamente, ou seja, de uma maneira certa, uma maneira verdadeira, ele vai sofrer perseguição. Então o povo sai do Egito, mas logo após Deus endurece o coração deles, e os soldados vão atrás deles. Olha o que diz a Bíblia ali: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dizemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, guarda bem essa palavra, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Porque Deus tinha uma estratégia. Meu irmão, você precisa confiar na estratégia de Deus. Deus está dizendo o seguinte: olha, Deus está falando assim: eu permiti que eles perseguissem vocês, porque eu tenho uma estratégia. Eu vou exterminar todos eles de uma vez só. Não vai ser de um a um, vai ser de uma vez só. Então ele diz: não tenham medo. Você que está na caminhada cristã, não tenha medo.
Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você precisa acreditar que o Deus que você serve, Ele é maior. O Deus que você serve, Ele é maior que o diabo. O Deus que você serve, Ele é maior que o mundo. O Deus que você serve é maior que os principados e potestades. O nosso Deus é maior. Você precisa saber, você está com o grandão. Aleluia! Eu gosto de dar esse exemplo. Uma certa vez um menininho pequeno de 3, 4 anos disse assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E Deus deu uma sabedoria para aquele pai, e ele disse assim: está vendo aquele avião que está voando lá, filho? Estou vendo. Deus é do tamanho daquele avião. Aí o menininho fez assim, com o dedinho assim, fechou assim. Ele falou assim: pai, então Deus é pequeno, porque Ele cabe aqui na minha mão, aqui no buraquinho da minha mão. E aí o pai falou assim: espera um pouquinho, ele está aterrissando aí. E aí quando chegou um Boeing, o menininho falou assim: nossa pai, Deus é grandão. Querido, nós precisamos olhar Deus na perspectiva correta. Quando você olha Deus através da cruz, você vê que Ele é grande. Sabe por quê? Só quem é grande pode se tornar pequeno. Escute o que eu vou falar. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e Deus quis ser apenas um homem para salvar você e a mim. Então só desce quem é grande. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então na caminhada vai ter perseguição, vai vir inimigos. Não pense que você vai começar a seguir Jesus e vai ser tudo a mil maravilha. Não, o diabo vai vir atrás, ele vai te perseguir. E não tem problema, Deus tem uma estratégia. Confia nele. Pastor, como é que eu confio em Deus? Escute. Quanto mais você conhece a Deus, mais você já chega perto dele. Quanto mais perto dele você tem, mais você vê o tamanho dele. Quando você vê o tamanho de Deus, você confia nele. Ele é grande. O nosso Deus é muito grande. Tem um louvor que eu gosto muito, que fala assim, ó: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Se Ele é grande, aplauda Ele. Aleluia! Glória a Deus. Escute, amados. Os inimigos perseguiram e eles chegaram até um lugar onde na frente tinha um mar vermelho, atrás tinha o exército. Vai ter momento na sua vida que você vai se sentir como se estivesse encurralado. Vai ter momento na sua vida que você vai dizer assim: eu não sei o que fazer agora. Vai ter momento na sua vida que você vai falar assim: eu não sei como escapar disso. Mas tem uma promessa na Bíblia que diz que sempre haverá uma porta de escape. O nosso Deus é tão grande que sempre Ele tem uma estratégia para livrar os seus filhos. Então, amados, é o próximo princípio que eu quero compartilhar com vocês, é esse: a grande porta chamada um antes e um depois. A grande porta chamada um antes e um depois. Então, vai ter momento quando você achar que não tem jeito, Deus vai abrir uma grande porta na sua vida. Deus vai abrir uma grande porta na sua vida. Essa porta é tão grande que você vai dizer assim: eu era um antes de entrar na porta, agora eu sou outro depois que entrei na porta. Aleluia! É uma porta de um antes e um depois. Vamos acompanhar isso aqui, ó. Êxodo 14, 15 a 31. Vamos acompanhar isso aqui. Êxodo 14, 15 a 31. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? É como se Deus falasse assim: Moisés, eu já não falei que eu tenho uma estratégia? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Querido, aqui eu tenho outro código que eu vou dizer para você. Eu peguei esse código para a minha vida. Qual código, pastor? Nunca pare numa tempestade. Nunca pare nos momentos difíceis. Querido, você está passando por luta, não pare. Está passando por dificuldade, seja de qualquer área, não pare. Continue. Eu tenho que citar isso. Certa vez eu e o Ezequiel estavam viajando. E nós viajando, deu uma chuva tão forte, mas tão forte, que o limpador não vencia limpar ali.
Eu diminuí a velocidade e nós fomos a 20, 30 por hora, com o pisca-alerta ligado, mas não paramos na tempestade. A poucos quilômetros da frente, o sol estava brilhando. Qual é o princípio que eu peguei para a minha vida? Nunca pare numa tempestade, porque se você continuar, mesmo devagarinho, daqui a pouco o sol vai brilhar na sua vida. Daqui a pouco você vai ver que pessoas que pararam ainda continuam em tempestade. Irmãos, de vez em quando eu encontro pessoas que já faz anos que eles estão na tempestade, porque eles estão com o mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo jeitinho de pensar. Por que eles estão assim? Porque eles sentaram na tempestade. Meu irmão, não importa como está a tua vida, não importa como está a tua saúde, a tua finança, não pare na tempestade, que já já você vai ver o sol brilhar. Isso é assim, isso é desse jeito. Muitas pessoas que estão aqui vão vir aqui testemunhar: pastor, você lembra aquele dia que você pregou? Vai ficar gravado, está gravado. Lembra aquele dia que você pregou? Eu não parei na tempestade e agora olha como é que estou, como é que está a minha vida. Tanta coisa que eu quero falar, mas não dá tempo. Vamos continuar aqui. Diz aos filhos de Israel que marche, continue. Se você tiver liberdade para a pessoa do teu seu lado, diga para essa pessoa: continue, não pare na tempestade. Vamos caminhar um pouquinho mais, até o 31. Olha o que diz lá. E tu levanta, está falando para Moisés agora. E tu levanta o teu bordão, que é o cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o. Na mão de Moisés tinha um cajado. Querido, essa porta que vai dar um antes e um depois na sua vida, Deus já colocou algo na sua mão. É algo que já está com você, não é algo que vai vir não, já está na sua mão. É aquilo, Deus vai usar o que Deus te deu. Meu irmão, Deus não multiplica nada. Deus multiplica algo que já existe. Sempre que Deus ele pode fazer o que Ele quiser, mas para multiplicar os pães, Ele falou assim: alguém tem alguma coisa aí? Aí eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, então daqui multiplicou. Tudo Deus multiplica se você apresentar a Ele. O que Deus falou para Moisés? Moisés, o que tem na tua mão? Tem um cajado, então toca esse cajado no mar. E a Bíblia diz, olha lá, e o mar dividiu, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. Querido, olha para essas paredes do lado aqui, as paredes do lado. Imagina isso aqui, mais alguns metros para cima assim, de água borbulhando. Consegue imaginar isso? Água borbulhando, aqui é uma porta que Deus abriu no Mar Vermelho. Então, imagina assim, as águas borbulhando. Você teria coragem de entrar? Então escute, a porta que vai mudar a sua vida, você tem que ter coragem para entrar nela. Às vezes você está orando: Deus muda a minha vida, Deus muda a minha vida, e Deus fala assim: eu vou abrir uma porta onde não tem. Para mudar a sua vida, só se abrir a porta onde não tem. E aí Deus abre a porta, e aí você fica com medo de entrar? Para entrar na porta que Deus abre, você tem que ter coragem. Você sabia que a passagem pelo Mar Vermelho simboliza o batismo daquele povo? Olha lá, 1 Coríntios 10, 2, olha lá. Vamos ler aqui então, vamos continuar a ler. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Por que Deus permite que os inimigos, eles perseguem a gente? Para que o nome de Deus seja glorificado. É para isso. Querido, por isso não ore para os seus inimigos morrer. Ore para que Deus dê vida para eles, para que eles possam saber que há um Deus na sua vida. Olha lá. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, os seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. O que significa isso, irmãos? Abriu a porta do Mar Vermelho. Abriu a porta do Mar Vermelho. O que aconteceu? O povo entrou. Mas quem que entrou atrás? Todo o exército. Então escute, essa porta que Deus abriu para você, o teu inimigo também vai entrar. Só que tem uma coisa: quem vai passar do outro lado é só você, seu inimigo não passa. Ele vai até o meio. Olha lá.
Por que ele vai até o meio? Escute, queridos, a noite inteira, a poucos metros estava à frente, estava ali o povo de Israel, e a poucos metros estavam os egípcios, os soldados. E eles tentaram a noite inteira alcançar ali o povo de Israel, mas não conseguiram. Por quê? Porque o anjo que estava à frente do povo de Israel saiu da frente e entrou atrás, guardando a retaguarda do povo. Aleluia. Vocês estão aí ou não? Eu vou ter que fazer esse teatro aqui. Cadê três homens da igreja aqui? Vem cá, três homens da igreja aqui. Isso aqui, olha só. O Alair está ganhando de altura aqui ainda, então o Alair vai ser o anjo. Vem aqui você, irmão, por favor, aqui na frente aqui. Então, o povo de Israel estava andando, estava marchando aqui, isso. O anjo de Deus estava na frente. O anjo de Deus estava na frente, abrindo o caminho. E aqui o exército de Faraó, a poucos metros, mas não alcançava. Por quê? A Bíblia está dizendo, olha lá. Volta um pouquinho isso aqui para nós vermos lá. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás. O que o anjo fez? Fica de frente, encara aqui o exército aqui, ó. Isso, aí, ó. Olha lá, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e foi para trás. A glória de Deus também veio para trás. E aí, a noite inteira, eles caminhavam, mas o exército não alcançava o povo de Deus. Por isso, meu irmão, não tenha medo. O inimigo pode até perseguir você, mas ele não vai te alcançar. Aplauda Jesus na vida deles. O inimigo não vai te alcançar. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você precisa entender, irmãos, que os anjos são espíritos ministradores, que ministram acerca daqueles que hão de herdar a salvação. Pode continuar, olha lá. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Ou seja, entre o seu inimigo e você, tem os anjos. Hoje tem mais que os anjos, tem o sangue de Jesus, tem a obra de Cristo na cruz, que te guarda e te protege. Olha lá. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. Olha só que tremendo. Para o povo de Israel era luz. A nuvem era luz. Para os egípcios era trevas. O nosso Deus, irmão, Ele é tremendo. Ele faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Olha lá. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Você conhece o Salmo 91? Salmo 91 fala assim, ó, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Está pertinho, mas não vai ser atingido. Olha lá, continua. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, Deus soprando, e as águas permaneciam, uma parede de água de um lado e uma parede de água no outro. Fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita. Por isso que eu estou falando aqui da parede, é mais ou menos assim. Qual muro à sua direita e qual muro à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Então não se preocupe, se o inimigo entrar na porta que Deus abriu para você, ele só vai até o meio. Pastor, por que é importante eu entender isso? Porque às vezes, se você não entender isso, você vai abrir uma porta e você vai falar assim, mas não foi Deus que abriu? Por que eu estou tendo essa luta? Essa luta é até o meio, meu irmão. Do meio ele não passa. Aleluia. Olha lá, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo. Quem que estava na coluna de fogo? O próprio Deus, amados. O Senhor é quem te guarda, querido. Olha lá, na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Ou seja, quando os soldados estavam no meio do mar, o que Deus fez? Deus permitiu que o medo se apoderasse deles. Olha lá, continua. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então até agora estava seco. Aqui tem um segredo para você entender. O povo de Israel ficou 400 anos escravo. E sabe o que eles faziam como escravo? Eles amassavam o barro para fazer tijolos. E Deus estava vendo tudo isso. Então Deus agora coloca o exército dentro do mar, e agora começa a vir barro. É como se Deus falasse assim, você não fez meu povo amassar barro? Então amassa vocês agora. Olha lá, ó.
Fez andar dificultosamente, ou seja, as rodas começaram a travar no barro. Olha lá, então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. Por quê? Porque o Senhor peleja por eles contra nós. Meu irmão, não temas. Paulo não disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus peleja por você, quem vai ser contra você, meu irmão? Quem vai ser contra você que vai prevalecer? Olha lá, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios. Eu quero que você compreenda o seguinte: Deus trabalha em parceria com você. É você que toca para abrir a porta, e é você que levanta o cajado e abaixa o cajado para fechar ali as águas. Olha lá, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. A porta que Deus abre, eles só vão até o meio. Continua. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Agora, o que representa a passagem desse mar? 1 Coríntios 10:2. 1 Coríntios 10:2. Olha lá. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos batizados. Então, todo aquele povo que passou pelo mar foram batizados de uma vez só. Então, isso significa que as águas do batismo, ela tem o poder de você mandar um recado para o mundo espiritual, que você pertence a um Deus poderoso, um Deus grandão, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é capaz de anular todos os seus inimigos de uma única vez. Aleluia. Diga comigo: uma grande porta. Eu profetizo que essa grande porta está diante de você, e você vai entrar nela, e vai ser um antes e um depois. O povo passa ali do Mar Vermelho, e eles chegam então em um rio chamado Jordão. E aqui eu quero dizer que existe uma outra grande porta. Essa outra grande porta é chamada a porta do negar-se a si mesmo. Josué 3,17. Olha o que Josué 3,17 diz: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Então agora eles passaram pelo mar, agora eles precisavam passar pelas águas. Eles passaram pelas águas do batismo, agora eles precisam passar pela rendição, pela entrega do seu eu. Então agora eles estão, comandados por Josué, agora não por Moisés mais. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto. Veja o detalhe: a pé enxuto, atravessando o Jordão. Continua. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então, quando eles passaram pelo meio do Jordão, a pé enxuto, então no meio onde a arca da aliança ficou, ele falou assim: fala para eles pegar 12 pedras, guarda isso, 12 pedras. Olha lá. E ordenar-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras. Continua. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro, diga comigo, no futuro, perguntarem dizendo: que vos significam estas pedras? Olha lá, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial, guarda isso, memorial aos filhos de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Vocês precisam falar de Deus, vocês precisam falar de Jesus para os seus filhos.
Essas pedras que vão tirar daqui e colocar como memorial, é que quando seus filhos perguntarem no futuro, que pedras são essas? E aí vocês vão dizer, nós estávamos no Egito escravo, estávamos no mundo escravo por Satanás, mas nós entendemos que somente Jesus Cristo salva e liberta. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos pelas águas do batismo, nós agora entregamos a nossa alma, o nosso eu, negamos o nosso eu para seguir a Cristo, estamos seguindo a Cristo. Grandes coisas maravilhosas Deus tem feito em nossas vidas desde que conhecemos Jesus, e essas pedras é para dizer que Jesus é bom. A ceia do Senhor é um memorial para dizer que assim é um fato, é uma realidade, aconteceu, Jesus te libertou e Jesus me libertou. Isso é um memorial. Vocês precisam falar para os seus filhos. Eu estou vendo muitas crianças de colo aqui, os pais precisam falar de Jesus, precisam falar quem é Jesus, precisam falar de Jesus para os seus filhos, para que eles não se percam. Aleluia. Memorial. Nós, pai, podemos ser pedras de tropeço para os filhos, ou podemos ser pedras de memorial. Os nossos filhos podem orar para nós e dizer assim, meu pai e minha mãe é uma pedra de tropeço. Ou eles podem olhar para nós e dizer assim, meu pai e minha mãe é um homem de fé. Aleluia. Eles creram em Jesus. Aleluia. Continua, queridos, vamos continuar aqui. A grande porta chamada negar-se a si mesmo. Quando você passa pelo Mar Vermelho, você é batizado. Quando você passa pelo Rio Jordão, ali você renuncia o seu eu. O apóstolo Paulo fala assim, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Então como é que eu devo viver a vida nesse mundo agora? Crendo em Jesus, que a vontade dele é melhor que a minha. A vontade dele é mais perfeita que a minha vontade. Quando eu passo por Jordão, significa eu renunciei o meu eu, renunciei a minha vontade, renunciei os meus projetos, porque os projetos de Jesus para a minha vida são melhores. A Bíblia diz, os pensamentos de Deus são maiores que os meus. Meu irmão, minha irmã, os pensamentos que Deus tem para você são maiores. Os planos que Deus tem para mim e para você são maiores e melhores. Meu Deus, você precisa acreditar nisso. Quando você passa pelo Jordão, você se rende ao Senhor dizendo, Senhor, eu descobri, eu sei, eu creio que os planos que o Senhor tem para mim é melhor. Eu creio que o Senhor tem uma estratégia para cada situação, para cada circunstância que vai acontecer na minha vida enquanto estou aqui no mundo. Então agora você passou pela a grande porta chamada negar-se a si mesmo e está seguindo Jesus. E agora você está diante da terra prometida que Deus prometeu para você. Aleluia. O Senhor Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A herança do Senhor para nós diz respeito a ter paz, diz respeito a nós termos uma vida abundante no Senhor Jesus, uma vida em que nós possamos viver e dizer, Senhor, muito obrigado por nossa vida, uma vida gostosa de ser vivida. E agora, entrando na herança e permanecendo nela, tudo aquilo que Deus fizer na sua vida, de grande, tudo aquilo, toda a posição que Deus colocar você, eu vou te falar agora como que você entra e como que você permanece. Está em Deuteronômio capítulo 8, de 7 a 18. Olha o que diz a Bíblia. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Você dá um glória por isso? Quem está te colocando numa boa terra? Deus. Olha lá. Terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos. Nós estamos no ano das águas profundas, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Abundância. Olha lá. Terra em que comerás o pão sem escassez. Sabe o que é você comer e não se preocupar se vai faltar? Porque não vai faltar. Você tem abundância. Olha lá. E nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Ou seja, você vai começar a usufruir do reino mineral. Riqueza. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então você precisa crer que o que Jesus falou, Ele te salvou sim, mas Ele quer que você tenha uma vida e vida abundante por causa do sacrifício que Ele fez. E como que você agradece Jesus? Vivendo a vida que Ele te deu. Pastor, como é que é esse negócio? Quanto mais você usufrui da vida que Ele te deu, mais você está agradecendo a Jesus.
Quando você acorda e abre os olhos, você diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro e regozijo nele. Pronto, você está alegrando o coração de Jesus. Por quê? Porque Jesus falou assim: eu morri para que você tivesse vida, e para que você tivesse vida com abundância. Então esse dia eu preparei para você. E se você está reconhecendo que esse é o dia que eu fiz para você, então viva a sua vida de uma maneira tremenda, uma vida gostosa, maravilhosa no Senhor. Olha lá, agora, como é que você permanece na bênção? Como é que você permanece na abundância? Para permanecer na abundância, olha lá, guarda-te, não te esqueças do Senhor. Irmãos, tem muita gente que não tem nada, quando tem alguma coisa esquece de Deus. Para permanecer na abundância, você precisa estar nele. Nós somos mordomos, tudo que temos é Ele que nos deu. Olha lá, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, ou seja, fazendo a sua vontade. Os teus juízos, estatuto quer dizer isso, ou seja, viva a vida fazendo a vontade do Senhor. Continue. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto. Irmãos, existe uma diferença de você comer e de você se sentir farto. Eu vou explicar de uma maneira bem simples. Uma vez eu fui convidado para ir na casa de um amigo meu, e eles tinham um costume diferente dos nossos. Eles tinham um pouco mais de posse na época. E o que ele fez? Colocou a mesa, a comida à mesa, e daqui a pouco ele colocou um tomate e cortaram o tomate em 4 fatias. E eu sou acostumado a comer 2, 3 tomates sozinho. E aí cortaram 4 fatias de tomate. Falei: o que eles vão fazer com esses tomates? Uma panelinha assim de arroz. Tinha umas 4 pessoas para comer. Eu olhei e falei assim. E daqui a pouco um pegou uma rodelinha de tomate e começou a cortar em vários pedaços e colocava um pedacinho na boca. Eu falei: meu Deus. Então eu comi na casa desse amigo meu, só que eu não me fartei. Eu não me senti satisfeito. Saí dali, fui lá, mandei fazer um dogão lá, um x tudo. E aí eu comi o dogão lá, o x tudo lá, o x salada, sei lá, o x bacon. Comi lá, e aí eu senti satisfeito. Então é isso que está falando. Para não suceder que depois de ter comido e estiveres farto, ou seja, comeu que se satisfez. Isso significa que você não tem falta mais em nenhuma área da sua vida. Tudo que você precisa, você tem em abundância. Olha lá, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o teu gado e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, se aumentar o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor. Aqui, se elevar o coração, está dizendo o orgulhoso. Muitas pessoas não avançam por causa do orgulho. Quando elas estão fartas, elas acham que foi elas que conquistaram. Mas quem te deu foi Deus. Nós não podemos elevar o nosso coração e esquecer do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Os hebreus tiraram da terra do Egito. Deus nos tirou da escravidão. Foi Deus, foi a obra de Cristo Jesus, desde o começo. Lembra do cordeiro que foi morto? O cordeiro que foi morto lá é o mesmo Jesus que nós conhecemos, o Cordeiro de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, quando aumentar tudo que você tem, glorifique a Deus, seja grato a Deus, reconheça que foi Deus na sua vida. Não diga, não bata no peito e diga: eu conquistei, porque ninguém conquista mais depois do que Jesus fez na cruz. Jesus conquistou, nós só recebemos o que Ele conquistou. Continua, olha lá, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, serpentes abrasadoras, ou seja, quem te deu o livramento de morte, quem te deu o livramento dos demônios, quem te deu o livramento das doenças, quem te livrou da morte, foi Deus. Todo dia que você sai da sua casa, você está correndo perigo. Perigo no trânsito, perigo de ser assaltado, perigo de um monte de coisa. Quem te guardou? O sangue de Jesus. Olha lá. E não havia água e te fez sair água da perneira, Ele te sustentou. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, olha lá, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Tudo que Deus permite acontecer na nossa vida é para quê? No final, te fazer bem. O apóstolo Paulo disse assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas, até quando os seus inimigos perseguem, está cooperando, porque Deus tem um plano. Você precisa confiar no plano de Deus. A sua vida, meu irmão, está nas mãos de Deus. Confia nisso. Aleluia. Quero convidar o Ministério da Música. Por isso você precisa guardar o teu coração e agir com humildade. Sabe o que é guardar o coração? Troque tudo que tem no teu coração pela palavra. Pega todos os rudimentos que você aprendeu com a sabedoria desse mundo, tira e coloca a palavra de Deus. Se você colocar a palavra de Deus no seu coração, você vai ter um bom tesouro para você tirar. E seja humilde. Ouça os conselhos da palavra de Deus. Ouça os conselhos da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4,6. Tiago 4,6. O finalzinho está dizendo ali, muito legal. Volta o final lá, Ezequiel. Volta o final lá. Olha lá. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquirir essas riquezas. Riqueza aqui não é só dinheiro, irmãos. Riqueza é ter paz. Riqueza é você estar com os seus todos os dias. Riqueza é você poder sair com sua esposa, seu esposo, seus filhos. Riqueza é você ter um trabalho para ir. Riqueza é você conquistar, no sentido de receber as conquistas do Senhor, se sentindo realizado. Riqueza é você ter harmonia. Riqueza é você saber que o Senhor teu Deus, Ele salvou você, teu nome está escrito no livro da vida, você tem paz, é Ele que te sustenta. Ele está dizendo, não diga no seu coração. Olha o que Tiago fala. Tiago agora. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Se você achar que você está construindo tudo isso, Deus vai resistir você. Não é o diabo que vai resistir, é Deus. Mas se você entender que Deus está fazendo tudo isso na sua vida, então Deus vai te abraçar, vai dar mais graça a você. E se você tem mais graça, escute, e se você tem mais graça, se você recebe mais graça, se Deus te dá mais graça, olha o que acontece ali em Romanos 5,17. Se você receber mais graça, olha o que vai acontecer com a sua vida. Se você receber mais graça, olha lá, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Abundância quer dizer mais graça. Se você reconhecer que Deus, por meio da obra de Cristo, te deu tudo que você tem, te colocou na posição que você está, você tem graça abundante na sua vida. Olha lá, e o dom da justiça, olha o que vai acontecer com a sua vida, reinarão em vida. Você vai reinar sobre os demônios, você vai reinar sobre as enfermidades, você vai reinar sobre os problemas, você vai reinar sobre toda e qualquer circunstância na sua vida. Não importa o que vem para a sua vida, você está reinando, você está andando por cima, você está andando por cima dos problemas, você está andando por cima das doenças, você está andando por cima das enfermidades, você está andando por cima dos problemas financeiros, você está andando por cima de toda e qualquer maldição. A saber, por meio de Jesus Cristo. Eu quero que você compreenda. Começa com o Cordeiro, termina com o Cordeiro. Por isso que Jesus diz, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Se você começou com Cristo, pode saber que você vai terminar bem, porque quem começa com Cristo, termina com Cristo, porque Ele é o Alfa e é o Ômega. Aleluia. Quem está em Cristo, já chegou lá. Aleluia. Quem está em Cristo, escute, quem está em Cristo, já chegou onde está indo. Vou falar mais baixo. Quem está em Cristo já chegou aonde está indo. O time de Jesus Cristo é o único time que já diz, você já ganhar de 10-0. Se você está com Jesus, sabe como é que o teu fim vai ser? Glorioso. Se você está com Jesus, porque Ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Pastor, mas e o meio? O meio Jesus garante. Aleluia. Por que o meio Jesus garante? O que Ele fez com os inimigos no meio? Acabou com eles. Aleluia. Porque a nuvem estava lá. Hoje essa nuvem é simbolizada no Espírito Santo que está dentro de você. O Senhor Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Jesus falando, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar lugar. E se eu for, eu voltarei outra vez. Eu voltarei outra vez. Ele vai voltar, eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. Palavras do Senhor Jesus.
E Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Meu irmão, quem tem Jesus tem tudo. Quem começa com Jesus, termina com Jesus. Meu irmão, você precisa dizer que é Jesus, Jesus e Jesus. Essa igreja é cristocêntrica. A Bíblia é cristocêntrica. Nós pregamos a Jesus Cristo e esse crucificado, que morreu e ressuscitou, foi para o Hades, mas ao terceiro dia ele subiu e se assentou à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. O túmulo está vazio, a cruz está vazio, mas o trono de Deus está ocupado, e de lá Jesus intercede por nós. Sabe o que ele está dizendo? Continue. Está difícil? Continue, 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 porque você vai herdar a herança da glória, a coroa. Tem galardão para aqueles que perseveram, tem galardão para aqueles que servem a Deus nessa vida. Meu irmão, o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Coloque-se em pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, foi para o Hades no meu lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro, Cristo Jesus homem, eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor. E enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Eu quero fazer um convite muito especial a você nesse momento. Você que ouviu toda essa mensagem e você sabe agora que a libertação, a salvação só há em Cristo Jesus. Você que quer receber o perdão de Deus, você que quer receber o amor de Deus e ainda você não recebeu. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus, receber esse amor de Deus, receber o perdão dele, receber uma vida abundante aqui nessa vida? Vai ter perseguição, mas tem livramento. Aleluia. Tem alguém que gostaria de entregar a vida para o Senhor Jesus? Tem alguém? Faz assim com a mão. Eu quero orar por você. Só quero orar por você. Ajuda o irmão. Está vindo aqui. Ajuda esse irmão. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você que tem andado triste, eu quero apresentar Jesus, Ele te dá alegria. Você que está se sentindo mal, Jesus, Ele vai fazer bem para você. Jesus, Ele te ama, Ele te perdoa, Ele não acusa você, Ele veio salvar você. Tem mais alguém que um dia talvez andou nos caminhos do Senhor e se afastou por algum motivo, mas entendeu essa mensagem que sem Jesus não dá e quer receber novamente esse amor, essa graça, esse favor? Tem mais alguém? Se tiver alguém, faz assim com a mão. Eu quero orar por você. Se não tem, eu creio que todos estão. Eu declaro você livre para fazer essa decisão. Tem mais alguém? Se não tem, então nós vamos orar. Ora junto com esse irmão aqui. Ora comigo. Toda a igreja fala assim: Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão, eu recebo o teu amor, eu recebo a tua salvação, e eu declaro diante dos homens que o Senhor Jesus é o meu único Senhor e o meu único Salvador. E enquanto vida tiver, a minha vida te pertence. Eu sirvo ao Senhor e eu te amo. E eu declaro que assim eu creio. Amém. Agora o irmão vai virar aqui para vocês e vocês dizem assim: irmão Everaldo, essa igreja ama você. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus na vida dele, dá um abraço nele. Aleluia.